Fala pessoal, vamos estudar agora os gases. Para analisar um gás temos que olhar três variáveis importantes: pressão, volume e temperatura. Pode ser que você mexa na pressão, aumente ou diminua, e isso cause reflexo na temperatura. Pode acontecer do volume também mudar, o que é o mais comum, mas pode acontecer um caso especial, que é quando você tem, por exemplo, pressão e volume mudando, mas a temperatura não. É uma transformação bem específica. Nesse caso, temos três tipos delas. Uma é a transformação isocórica, que é quando o volume é constante. A outra é a isobárica, quando a pressão é constante. E por último, a isotérmica, quando a temperatura é constante. Então, em cada caso especial, você transforma duas variáveis, pressão, volume ou temperatura, porém uma delas não muda. São transformações onde alguém é constante. Vamos fazer alguns experimentos para poder ver isso um pouquinho melhor e mais detalhado. Olha pessoal, agora a gente vai ver uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, tanto faz o nome. Aqui a gente vai ter o volume constante, certo? Vamos dar uma checada agora ali no experimento. Observe aqui que você tem uma garrafa com água pintada de vermelho, certo? E um canudo preso até ali quase ao fundo. Vamos pegar agora e encher com uma porção de água quente aqui dentro, para ver o que vai acontecer. Água quente. Ó, olha lá no canudo. O que você está vendo acontecer? Ó, de repente a água vermelha começou a subir e a transbordar. O que vai acontecer? Repare que você tem um aumento de temperatura, certo? Aqui, que causa um aumento de temperatura dentro da garrafa. Quando você aumenta a temperatura, tanto o ar quanto a água vai querer expandir. Só que, como aqui está fechado, esse volume aqui é constante. O que ele vai fazer? Através dessa abertura que a gente fez de propósito, a gente permite com que a pressão extra, que é aumentada aqui dentro porque a temperatura aumentou, vai jogar isso para fora. Então eu tenho um aumento de temperatura que causa aumento de pressão. Não teria para onde ir. Então ficaria com uma pressão bem grande aqui dentro. Como que a gente aliviou isso? Fazendo um furo aqui em cima para a água poder subir. Então se a água sobe é porque a sua pressão é grande. Você vê que antes não acontecia nada. Mas como a gente simplesmente esquentou, aumentou a pressão, a gente faz com que consiga empurrar essa água para cima, vencendo até o ar que está aqui fora, porque antes estava igual. Curioso, né? Então isso é uma temperatura que aumenta, uma pressão que aumenta, porém o volume é constante. Então pessoal, vamos agora para a segunda transformação, a transformação isobárica. Nesse caso a gente tem a pressão constante. Isso quer dizer então que a temperatura e o volume podem mudar, mas a pressão ela vai ficar constante. Dá uma checada aqui. Temos uma porção de água fria com gelo, uma porção de água quente, que eu não vou nem colocar a mão, certo? Aqui a gente tem uma garrafa que tem uma bexiga ali. Pressão normal, nada demais, ar aqui dentro, ar aqui fora, então a bexiga está molenga. O que vai acontecer quando a gente colocar na água quente? Eu espero que o ar aqui dentro fique mais quente. Então, ó, a bexiga simplesmente começou a encher. Por quê? Porque se a água está quente, o ar fica quente. O ar, quando fica quente, expande. Vai expandir para onde? Vai expandir para a bexiga. Por isso que a bexiga ficou, ó, bem inflada, né? Porque o ar subiu, né? Veja então que a temperatura aumenta e o volume aumenta, mas a pressão não. Isso lembra um pouco o quê? O balão. Agora, ó, tiramos dali da água quente, certo? Água fria. O que vai acontecer? Ó, mingou. O que a gente fez agora? Como o ar estava quente, começa a ser resfriado graças à água com gelo, o que vai acontecer com o ar dentro da garrafa? Ele vai ficar mais frio. E ao ficar mais frio, o que vai acontecer com o seu volume? As moléculas vão agitar menos,
elas vão ficar mais próximas e o volume vai diminuir, certo? Porém, a pressão quase não tem nenhum impacto aqui dentro. Então, é um tipo de transformação isobárica, tá? Em que a pressão não muda, mas a temperatura e o volume eles se movimentam conforme cada um mude, tá? Quando um aumenta, outro aumenta. Quando um diminui, outro diminui. Vamos lá, pessoal, para a última transformação. Agora é isotérmica. Então, eu espero agora que eu mude a pressão e o volume, mas a temperatura praticamente não mude, seja constante, certo? Vamos observar aqui. Temos aqui uma seringa, ok? A seringa, ela está com ar dentro, como você pode ver, cheia de ar, mas está presa aqui em cima. Eu tenho aqui o êmbolo dela que eu posso pressionar. Se eu pressionar o êmbolo dela, eu vou fazer o que com o volume? Diminuir. O volume vai ficar cada vez menor, menor, menor. Até porque o ar não pode sair por aqui simplesmente. O volume vai diminuir, mas é porque eu estou aumentando a pressão. Então eu aumento a pressão e o volume diminui. Observa o que vai acontecer quando eu pressionar isso devagar para a temperatura não aumentar, para ser praticamente uma isotérmica, né? A transformação. Ó, eu vou pressionar, pressionar. Estou aumentando a pressão, diminuindo o volume, devagar. Ó. O que aconteceu com a tampa? Ela voou. Por que a tampa voou? Bom, basicamente eu pressionei tanto ali o êmbolo que o ar ficou tão comprimido que ele não teve mais para onde ir. Então ele foi para fora. Então eu aumentei a pressão, diminuí o volume, até um ponto em que o ar estava tão pressurizado que ele fez a tampinha vermelha voar. Vamos olhar agora o caso contrário, que você já viu antes em outras aulas aqui. Eu tenho agora o contrário, eu tenho a minha seringa fechada, porém ó, não tem praticamente ar aqui dentro. O único ar aqui dentro é aqui no bico, certo? O que vai acontecer se eu puxar o êmbolo? Se eu puxo o êmbolo, o volume ele vai aumentar, certo? Se o volume vai aumentar, a pressão agora vai ter que aumentar ou diminuir. Se naquele caso a pressão aumentou e o volume diminuiu, agora eu espero que aconteça o contrário. Se eu aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Isso é verdade. Observa. Eu vou aqui, ó, aumentar o volume, fazendo muita força. Então, aqui dentro eu tenho quase vácuo, porque só tinha um pouquinho de ar lá dentro e esse ar se espalhou, certo? Nesse volume todo. Então, o volume aumentou, tem muito volume para esse ar. O que vai acontecer quando eu largar o êmbolo agora? Ele volta para o lugar. Olha lá. Eu estou forçando a barra aqui para vencer a pressão externa, mas quando eu largo, ele volta rapidão para o lugar. Por quê? Porque a pressão do ar aqui está maior do que a pressão quando eu puxo. Quando eu faço isso, eu diminuo tanto a pressão aqui dentro, porque o volume aumenta, que a pressão do ar fica muito maior lá fora. Então, quando eu largo, ó, o ar simplesmente empurra esse cara para dentro, o êmbolo para dentro, né? Então, esse é um tipo de transformação isotérmica, onde a temperatura não muda tanto.